Veja, eu sou uma pessoa que nasci na metade do século, me politizei rapidamente depois do golpe de 64 e tive até uma atração por questões internacionais antes até. Em 62 teve a crise dos mísseis soviéticos em Cuba, não é? Eu me lembro que eu era um jovem do ginásio, na época, né? Ginásio Vocacional Oswaldo Aranha, justamente no Brooklyn, que desapareceu na ditadura militar, depois foi criado pelo Castelo Branco, o Carvalho Pinto, né, que foi governador de São Paulo de 58 a 62, né? E foi um ginásio muito importante na minha vida, porque eu vim de uma família muito pobre, que tive a sorte de ter uma biblioteca infantil do lado de casa e me refugiei na biblioteca desde antes de aprender a ler e li todos os livros. E depois o vocacional me fez uma pessoa mais consciente do mundo, porque era um ginásio em tempo integral, uma inovação, né? Houve 5 ginásios vocacionais em São Paulo, então eu fiz aquilo dos 12 aos 14 anos, mas o 62 teve, portanto, a crise dos mísseis. Eu acho que um ano depois, ou um ano e meio depois, o Oliveiros da Silva Ferreira, um professor da USP, conhecido, editorialista do Estadão, parece que escreveu o Manifesto dos Coronéis em 54, né? Quando o João Goulart, ministro do Trabalho, deu um aumento de 100% no salário mínimo e descontentou lá os coronéis, mas ele veio fazer uma palestra sobre a iminência do desastre nuclear em 62, aquela semana de outubro de 62, né? Aquilo me atraiu muito, me atraiu para o ponto internacional. E claro que eu virei pró-cubano, caminhei para o marxismo rapidamente, em 64 mais rapidamente ainda, e me politizei. E acompanhei toda a trajetória da repressão a partir do golpe, né? Eu me lembro que antigamente, como jovem secundarista, a gente ia manifestar contra o acordo Mec-Usaid, contra a ditadura, e os cacetetes ainda eram aqueles cacetetes pequenos de borracha da Guarda Civil de São Paulo. Depois, em 67, a coisa ficou mais complicada, já eram cacetetes de madeira da Polícia do Exército, doía bem mais, né? Gás lacrimogênio, né? Quando o Nelson Rockefeller veio ao Brasil em 68, eu estava protestando nas ruas, ou seja, eu me politizei rapidamente e, claro, que me liguei aos movimentos de resistência à ditadura, não como guerrilheiro, porque eu tinha 16, 17 anos na época, li todo o que eu podia encontrar de marxismo, né? Me lembro que aos 15 anos, acho que eu fiz um resumo do Capital, uma edição francesa de 300 páginas sobre o Capital. Eu fiz um resumo de 70 páginas, que depois eu perdi, evidentemente, mas era para aprender o que era mais-valia, capital orgânico, capital variável, etc. Então, eu me engajei na resistência à ditadura, viajei pelo Brasil, viajei pelo Cone Sul durante a ditadura e me relacionei com a esquerda, já uma espécie de preparação pró-cubana de uma guerrilha no Brasil, né? Nós éramos mais guevaristas do que maoístas ou pró-soviéticos, evidentemente. Desculpa uma interrupção. Pois não. Você chegou a participar de Ibiúna? Não, Ibiúna, eu estava no Exército, muito próximo de Ibiúna, né, em Barueri, um regimento de artilharia antiaérea. E assim que teve Ibiúna, eu soube porque prisioneiros de Ibiúna foram mandados para o meu quartel. Ficaram presos lá durante algum tempo. Eu até conversei com eles discretamente, peguei todos os nomes e fui levar, se não me engano, ao diretório acadêmico da Politécnica, a outros diretórios acadêmicos, e ficaram alguns estudantes presos lá no meu quartel durante uma semana ou mais, e eu peguei os nomes de todos e clandestinamente comuniquei aos diretórios acadêmicos para avisar a família e tal. Aquilo foi uma bobagem do Zé Dirceu, evidentemente, que encomendou 300 ou 400 pães franceses, né, para alimentar os estudantes e achando que iriam passar despercebidos. Mas aí eu já estava engajado digamos, com grupos, inclusive da ALN, né, a ALN do Marighella, não como candidato a guerrilheiro, mas apoio logístico. E eu me lembro que as instruções eram já na defensiva nessa época, né? A guerrilha começou em 66, 67, 68, mas a repressão se tornou muito severa a partir de 68, sobretudo depois do ato 5, né? Em dezembro de 68. E eu tinha como instruções recolher documentos falsos, porque o pessoal clandestino precisava de documentos. Então eu pegava um ônibus, ia até o terminal,
dizia que eu tinha, com 17 anos, digamos assim, dizendo que eu tinha perdido o meu documento no ônibus. Eles me davam lá uma caixa cheia de documentos, eu selecionava discretamente os documentos que interessavam, né? Jovens de 20 a 30 anos, fotografia meio borrada, né? E pegava, escondia aquilo e entregava para os meus contatos na guerrilha, que já estava na defensiva. Tanto que eu viajei ao Chile para ver os caminhos do refúgio, né? Tive no Chile ainda do Eduardo Frei, né? Antes do Allende, em 69, se não me engano. Mas em 68 eu fiz vestibular para a USP durante a Batalha da Maria Antônia, quando o Mackenzie estava destruindo a FEFELESH. Eu estava fazendo vestibular, eu fui entrevistado até pela doutora Ruth Cardoso, né? E pelo Cedirano e outros sociólogos. Fui admitido, porque eu tinha uma preparação ótima, já era professor, como estudante secundarista, eu era professor de vestibular para entrar na universidade, né? Entrei facilmente, mas quando eu começo o ano de 69, né? Se não me engano, acho que em maio, os meus professores foram todos aposentados compulsoriamente, Florestan Fernandes, Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso e vários outros em outras disciplinas, mas eu que tinha sido da primeira turma dos barracões da USP, senti que a repressão estava aumentada. Inclusive, na minha classe da USP, eu era companheiro do Frei Tito, um dos dominicanos que colaboravam com a ELN, né? E que foi preso e torturado, claro, depois ele foi para a França, se suicidou lá, mas eu senti que a repressão estava aumentada e que eu seria preso em algum momento, então eu me preparei para sair do Brasil. O Toquinho também era seu contemporâneo, não? Sem dúvida, tive vários, mas eu já atuava meio clandestinamente, com outros nomes, evidentemente, né? Eu digo o Toquinho músico, que ele estava na É, USP nesse período também. também, enfim, tinha muita gente e alguns companheiros meus, de grupos secundaristas e primeiro ano de universidade, começaram a ser presos, e eu senti que eu poderia ser preso em algum momento, não é? E aí eu resolvi sair do Brasil. E o Aloysio Nunes também na LN, né? Nessa época, não é isso? Exatamente, ele foi um dos motoristas do Marighella. Depois eu devo ter encontrado ele na França, porque eu, assim que cheguei na Bélgica, que foi a minha segunda etapa europeia, em 1971, eu me relacionei com toda a esquerda brasileira que estava exilada. Tinha o Front Brésilien d'Information, né, a Frente Brasileira de Informações, que denunciava tortura, assassinatos, desaparecimentos, como tinha o Brazilian Information Front nos Estados Unidos. Era uma frente, tinha todo mundo. Eu me reunia, por exemplo, com o Márcio Moreira Alves, o homem do Ato 5, né? Estava exilado na França, fez até um mestrado muito bom sobre a CNBB, como partido político da igreja. Tinha o Miguel Arraes, que estava em Alger, fui visitar o Miguel Arraes em Alger. A gente se reunia na Alemanha, na Itália, na França, na Suíça, em vários países. Então eu passei, digamos, vários anos na resistência na Europa com outro nome. Meu primeiro artigo publicado, não o primeiro, mas um dos primeiros, foi publicado em francês, numa revista belga, sobre o Estado fascista brasileiro, não é? E aí eu continuei durante quase 7 anos na Europa, escrevendo com o meu próprio passaporte, porque eu tinha saído com o meu passaporte. E quando o Geisel anunciou a abertura flexível, gradual, em 77, eu decidi voltar ao Brasil, né? Então peguei um voo, voltei ao Brasil em março de 77, logo em seguida veio o pacote de abril do Geisel, que fechou novamente o Congresso, caçou mais alguns deputados, Alencar Furtado, com o qual eu me relacionava, digamos, por carta, né? Conheci ele já cassado em Brasília, e eu fui a Brasília porque eu cheguei em São Paulo para fazer concurso para alguma faculdade, alguma universidade pública, e não tinha concurso. E eu precisava checar minha ficha no SNI para saber se eu estava identificado ou não, porque eu tinha passado 7 anos escrevendo, me expondo, viajando, e tinha gente infiltrada, evidentemente, mas aparentemente eu estava ileso, porque eu fiz o concurso, não concurso para o Instituto Rio Branco, porque eu já estava no doutoramento nessa época, né? E não queria voltar a ser aluno lá do Rio Branco, 2 anos nos bancos escolares do Rio Branco, então houve o concurso direto. Eu fiz, aliás, no próprio dia em que o Geisel estava tentando derrubar, ou melhor, em que o Frota estava tentando derrubar o Geisel, 12 de outubro de 77, tinha tanques passando pela esplanada e eu num hotelzinho do lado da esplanada ali assistindo aquele ensaio de
golpe dentro do golpe, né? Mas, enfim, passei e aparentemente eu estava livre, não tinha nenhuma ficha no SNI. E logo em seguida me juntei ao movimento democrático, evidentemente, tanto em São Paulo quanto em Brasília, de resistência à ditadura, de anistia política, de retorno dos exilados, né? Isso em 77 já. Depois eu descobri que logo em seguida, 6 meses depois, eu estava identificado no SNI como diplomata subversivo. Descobri isso muitos anos depois, lá no diretório do SNI, do Arquivo Nacional de Brasília, tem lá uma ficha minha. Paulo Roberto de Almeida, secretário, diplomata subversivo, colaborou com o candidato oposicionista nas eleições de 78. Barbudinho. O general Euler Bentes Monteiro. Na época eu só usava bigode. E eu preciso agradecer aos meus algozes, ou aos meus arapongas, né? Ainda antes da BIM era SNI, por terem preservado o texto que eu escrevi. Eu escrevi um texto para o Euler Bentes Monteiro sobre política externa alternativa. Escrevi à máquina, evidentemente, entreguei. E tem cópia lá, tem cópia digital lá no arquivo. Preciso agradecer eles terem preservado um texto que de outra forma estaria perdido. Então, eu fui fichado como subversivo, portanto, mas o Itamaraty era respeitado pelos militares. Por quê? Nós somos 2 irmãos quase que chipófagos, né, do Estado, servos do Estado, soldado e diplomata no conceito aroniano, e se houve uma época em que os diplomatas foram prestigiados, foi na época militar. Teve mais diplomatas chanceleres, diplomatas de carreira chanceleres, do que nos 100 anos anteriores, com exceção do Rio Branco, do Domício da Gama, não é? A maior parte eram tribunos da República, magistrados, grandes personalidades, diplomatas muito raramente exerceram a função de chanceler no Império ou na Velha República, né? E na República de 46, praticamente nenhum. Só um, depois da saída do Oswaldo Aranha, o Pedro Leão Veloso, que ficou interino de 44 a 45, e também alguns secretários gerais que assumiram, porque havia grande troca de chanceleres na República de 46, né? Até o nosso homem da diplomacia dos 3Ds, né? Meu Deus, me escapa o nome agora, conhecido como o homem da diplomacia do desenvolvimento, foi chanceler do Jânio Quadros, né? Quando Afonso Arinos saiu e teve aquela sucessão de governos e de chanceleres no João Goulart, né? E aí você teve o Augusto, meu Deus, agora esqueci o nome, mas enfim, foi um diplomata de carreira que se tornou chanceler na última fase de 64, antes de 64, não no golpe. Depois tivemos 3 chanceleres em seguida, né? O Médici, o Gibson Barbosa, o Geisel, o Silveirinha, o Araújo Castro. Araújo Castro. Exatamente, ficou no final do João Goulart. E, finalmente, o João Figueiredo teve o Sarava Guerreiro, um diplomata que dizia que ele dormia no seu próprio discurso. Era muito profissional, muito competente, mas ele era meio aborrecido, assim, falando quase que de forma sonolenta. Enfim, então eu fui fichado, mas logo saí do Brasil novamente. Fiquei, acho que, menos de 2 anos no Brasil, porque me ofereceram um posto, eu não queria sair, eu tinha ficado 7 anos fora, mas um embaixador me chamou até para um posto secundário, que é Berna, na Suíça. O que tem importância que tem Berna? Quase nenhuma, não é? Mas eu estava com o doutoramento interrompido desde 77, minha mulher estava grávida na época. Aliás, um dos motivos pelos quais eu me tornei diplomata, além de ver a minha ficha no SNI, foi que eu queria escapar de uma namorada em São Paulo, e aí eu fui para Brasília, fiz concurso, aí em uma semana estava namorando outra vez com uma pessoa bem mais inteligente que eu, uma economista brilhante, com quem eu estou casado até hoje, que modera os meus entusiasmos e arroubos. Mas, enfim, eu saí rapidamente para Berna, terminei o meu doutoramento e retornei ao Brasil em 85 para a inauguração da nova república, né? Já como um diplomata rebelde, né? Como disse o meu querido embaixador Rubens Barbosa, um accident-prone diplomata. Essa é a minha trajetória pré-itamaratiana. Obrigado.